Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá qual for o horário que você estiver nos vendo, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago Neri e você está no canal Salvos pela Graça. E hoje nós vamos ver mais um vídeo da série Como Interpretar as Sagradas Escrituras, Como Estudar a Bíblia. E o verso para memorizar de hoje é Salmos capítulo 19, verso 1, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Exatamente. Esse verso fala que toda a natureza, ok? Os céus, o firmamento, toda a natureza. Até o século XIX, a ciência andava de mãos dadas com a religião. Os cientistas, eles faziam descobertas, faziam pesquisas para mostrar o quão linda é a criação de Deus. Mas, a partir do século XIX, com o Renascimento, a história mudou. A ciência e a religião se divorciaram. Cientistas cada vez mais têm se negado a aceitar o sobrenatural. Muitos dos cientistas e estudiosos de todo o mundo não entendem que o sobrenatural são simplesmente coisas que acontecem que o nosso intelecto e todo o nosso conhecimento não consegue explicar. Pois, com certeza, o nosso conhecimento não passa de uma gota, de uma pequena gota, nesse imenso oceano que é toda a criação de Deus. A grande pergunta é: será que a Bíblia é realmente antiquada? Hoje nós vamos ver 4 evidências de que a Bíblia, na verdade, é confiável, é um documento histórico e muitas vezes comprovam descobertas científicas. E o primeiro tema é justamente a teoria da Terra plana. A Bíblia vai contra totalmente a essa teoria. Apesar que alguns aí gostam de usar versos da Bíblia, ok? Para defender essa teoria, fazem má interpretação de algumas passagens da Bíblia. Querem ver? Em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os terraplanistas falam que aqui João está deixando claro que a terra tem 4 cantos, e que se ela fosse redonda, ela não tem quantos. Outra passagem que terraplanistas também usam é Apocalipse capítulo 20, lá no verso 7 e no verso 8, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Bom, tá certo. Aqui João está realmente falando sobre os 4 cantos da terra. Mas será que de fato, ok? João está querendo dizer que a terra é quadrada? Tá certo. Uma terra redonda não teria cantos. A resposta para essa pergunta está no fato de que a gente deve entender também que a Bíblia usa a linguagem figurada. Os 4 cantos não quer dizer que a Terra tem literalmente esses 4 cantos. Com certeza aqui João está se referindo aos 4 pontos cardeais. Aqui João está usando uma linguagem figurada para se referir a todo o planeta Terra. Eu vou falar para vocês aqui mais um verso muito conhecido que nos mostra o quão é importante entender o uso de figuras de linguagem, de forças de expressão dentro da Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 19, Jesus diz assim: Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui, Jesus não está falando que do coração procede todas essas coisas. O coração é apenas um órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Aqui, Jesus está usando uma linguagem figurada também. Ele não está se referindo ao coração físico, está se referindo à nossa consciência, à nossa mente. E a segunda evidência de que a Bíblia é realmente um livro muito confiável é justamente a narração da história da criação. Alguns acreditam que o relato da criação encontrado no livro de Gênesis na Bíblia pode ter vindo de outras culturas pagãs que viviam ao redor do povo de Israel, na região que nós conhecemos como o Próximo Oriente Médio. Mas será que isso é verdade? Bom, existem algumas semelhanças. Por exemplo, tem culturas que admitem que o homem foi realmente de fato criado do barro. Esse relato não é exclusivo do livro de Gênesis. Mas as diferenças também são muito relevantes. Vejam, por exemplo, a epopeia de Adraazes. Esse documento é um dos relatos pagãos que tentam explicar a criação, dizendo que o homem trabalha para Deus, que o homem foi criado com o sangue de um Deus morto. Como em vários documentos, a epopeia de Adraazes mostra a criação como resultado de um conflito. Já na Bíblia é totalmente o contrário. Não vemos Deus precisando do homem. Não vemos o homem tendo que trabalhar para Deus. E sim, vemos o homem precisando de Deus. Vemos o homem necessitando da ajuda de Deus. Vemos ali Deus criando o ser humano com as próprias mãos. E de forma inédita, a criação não é resultado de um conflito, e sim o cumprimento da vontade de Deus, resultado do poder da palavra de Deus. A história da criação foi passada de geração para geração por meio da transmissão oral, porque até então não tinha escrita. Moisés foi o primeiro autor das Sagradas Escrituras.
Com certeza, outras culturas possuem alguns traços, algumas informações que são iguais ao de Gênesis, porque eles também receberam essa transmissão oral, só que de uma forma mais confusa. Deus pediu para Moisés começar a escrever a Bíblia ali por meio do livro de Gênesis e o livro de Jó, ok? Justamente por isso. Por quê? Porque havia um risco da história da criação se perder, se continuasse sendo transmitida pela transmissão oral. Já falamos sobre as semelhanças e diferenças da literatura pagã com a literatura bíblica, quando se refere à criação. Agora vamos falar também sobre os astros, sobre o Sol e a Lua. É a terceira evidência de que a Bíblia é realmente um documento confiável. Em quase todas as literaturas pagãs sobre a criação, relatam o Sol e a Lua como divindades. E isso não acontece no livro de Gênesis. Gênesis foi o pioneiro em descrever o Sol e a Lua como astros criados por Deus, e não como divindades. A quarta evidência é o fato de que Jesus e os apóstolos, lá no Novo Testamento, se referem aos relatos da criação no livro de Gênesis como fatos históricos, como fatos incontestáveis. Temos aí como exemplo Mateus 19:4 e Atos 17:24. Confere aí para você ver depois. E em Romanos, Paulo se refere a Adão como um personagem histórico, como o cara que permitiu o pecado entrar no planeta. Vemos isso lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e 14 e 19. A teoria do evolucionismo ataca diretamente a Bíblia quando alega que o ser humano é resultado de um processo evolutivo, enquanto as Sagradas Escrituras diz o contrário, que nós estamos em um processo regressivo, estamos regredindo, estamos caindo em pecado. Nós estamos sofrendo consequências da escolha de Adão lá no Jardim do Éden. Em quem você prefere confiar? Na falsa ciência que a gente vê hoje sendo ensinada nas escolas? Falsa por quê? Porque quando uma teoria é ensinada nas escolas como um fato incontestável, para mim é tão falso como uma nota de R$3. Na minha opinião, nas escolas fica ensinar tanto o evolucionismo quanto o criacionismo, de igual maneira, e deixar as pessoas decidirem o que elas preferem acreditar. Que Deus te abençoe, um abraço para todos vocês. Dúvidas e sugestões? Comenta aqui nos comentários e manda uma mensagem no meu WhatsApp 31-987-163271, ok? 987-163271. Manda mensagem se você deseja receber mais vídeos, sugestões de vídeos também, estamos aí disponíveis. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.